Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, dia 2 de outubro de 2020, 18 horas e 19 minutos. O mercado já fechado. Nós temos um forte calor aqui em São Paulo, 34 graus. Estou com a minha água mineral geladinha aqui. E vamos em frente, firmes na luta. Minha equipe colocou essa arte muito bonita, muito bonita. Aqui que tem o nosso grupo do Telegram. É só clicar, você cai direto. É bom vir com o celular, que aí você já cai no grupo do Telegram e pode ouvir as minhas comunicações diárias para começar bem o pregão. Compartilhe o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, fale da Top Traders nas suas redes sociais e vamos em frente fazer os trabalhos para fechar bem a semana. Pessoal, o petróleo fechou pesado, tanto o futuro aqui em Nova York veio no alvo que nós havíamos comentado, na região de 37,02. A mesma coisa o alvo a 39,32 no caso do Brent. São duas barras pesadas, dois marobuzus em sequência. Como diria a personagem, a personagem mesmo, da novela da Globo, não é brinquedo não, né? 6,36 no petróleo Brent. E no petróleo WTI uma queda de 8,10 na semana. No semanal, a gente vê aqui o Bitcoin. Nós temos um triângulo simétrico, uma queda de 2,26. Para quem seguiu o nosso racional, estopou na perda, quem comprou aqui embaixo estopou na perda do 10,658. E ele deve caminhar nessa LTA aqui, onde decide seu rumo no curto prazo. Se ela for perdida, haveria um alvo natural na região de 10.138 dólares. Aí o BZQ, que é uma ETF, que reflete a nossa bolsa vezes 2. Houve uma alta forte na semana. A gente vê aqui um rompimento de uma LTA, que já havia ocorrido. E uma alta de 10%. Lembrando que tem o lance do dólar também, e é vezes 2. Então, quem opera no exterior consegue operar o BZQ, por exemplo. E aí, trazendo a Bolsa da China para o gráfico semanal, os dois últimos pregões a Bolsa da China esteve fechada. Nós temos uma queda de 0,04%, só que trabalhou na base de um marobuzu da semana anterior que caiu 3,56. Então, em teoria, vai estressar a média de 21 e a região de 3,175 que eu já venho falando há algum tempo. Aí é um divisor de águas que separa os homens dos meninos lá na China. Falando do semanal, a Bolsa de Paris, uma alta de 2,01. Nós temos um arame no semanal. Temos um arame também no semanal do índice DAX, só que como o movimento é curto antes do arame, no caso o arame cross no índice DAX, e aqui na Bolsa de Londres também é o mesmo raciocínio, mas movimento lateral. Então as bolsas na Europa fecharam em alta na semana. Quando as bolsas da Europa fecharam, ainda existia um viés de equilíbrio nas bolsas americanas. Vamos ver como é que elas vão reagir na abertura de segunda. O mercado vai ficar monitorando cada passo do Donald Trump e se vai ter alguma influência na campanha. Eu penso assim, se ele tiver um quadro grave, alguma coisa do gênero, o mercado vai estressar. Se ele se recuperar bem, ele está eleito, na minha visão. E aí nós temos um triângulo simétrico na Bolsa de Londres. Aí, quando a gente traz aqui, por exemplo, o índice Nasdaq, nós temos, primeiro, este gap aberto aqui, para puxar preço. Segundo, fechou praticamente na mínima com uma sombra superior relevante. Terceiro, perdeu como suportes 11.299.5, 11.245. Então ambos foram perdidos. E fechou cravado na LTB. Então é um sinal que a força vendedora dominou a sessão na etapa final. Tanto que a gente tinha um viés mais equilibrado quando nós gravamos o
cenário em vídeo mais cedo, agora a gente tem um cenário de alta de 1,48, mas que reduziu-se bastante. E aqui no cenário em vídeo, eu fiz estudos muito interessantes também. Compare, né, os estudos dos benchmarks com o que a gente está fazendo no radar, mas exclusivamente eu fiz Enat 3, né, a PetroRio, Prio 3 e Duke e Cogna também. Então tá imperdível lá, assistam o cenário em vídeo que vale a pena. Então assim ficou o índice Nasdaq. Nós temos aqui uma alta de 1,87 no Dow Jones, uma alta de 1,52 no S&P. O EWZ, ele fechou a semana buscando a parte baixa, né, dessa linha de retorno, uma queda forte de 5,10. É inversamente proporcional ao dólar, né? Se a gente pegar o dólar, por exemplo, no semanal, a gente vai ver uma alta de 2,48. Né? O DXY na semana, queda de 0,81. Agora o mini índice, por exemplo, né? 3,90 de queda. E o Bovespa em dólar, 5,21 de queda. Aí vamos ver o Ibov. 3,08 de queda, fechando abaixo da média móvel de 21 períodos. Percebam que desde essa semana aqui, do dia 31 de agosto, as máximas e mínimas são menores que a semana anterior. Só aqui, né, aqui na semana de meados de setembro, que a mínima foi maior, mas são candles vermelhos, tem uma sequência de queda em vigor. E aí o BOVA11, nós conseguimos surfar praticamente desde... os alunos da imersão 10 estão vendidos praticamente aí desde a máxima. E aí 363 de... Aí o meu grupo ele já estava vendido, ele já vinha vendido, veio um pouquinho abaixo. Aí da imersão 10 pegaram, o grupo tá bem, né? A gente continua na venda, eu vou mostrar daqui a pouco. Digamos assim, se eu fosse dar uma nota para a operação do meu grupo fechado, eu daria a nota 9. E para a galera da imersão 10, a nota é 10, porque pegaram praticamente a venda desde a máxima do movimento, desde o topo recente. Então, por exemplo, o índice está fechando a 93, fechou 93.300, ganharam quase 13 mil pontos aí. 12 mil e tantos pontos estão ganhando por enquanto. E a gente fez uma parcial hoje. Vamos ver se vai dar certo a técnica do pêndulo. Então, trazendo, né, o gráfico para o diário, o Ibovespa em dólares, né, ele buscou um alvo que nós tínhamos. A gente tinha alvo ali nos 28 no EWZ, tá até abaixo. No Ibovespa em dólares, o alvo era essa região. A grande questão... Nós temos mínima aqui a 16.616 dólares. Se perder, não tem um suporte forte assim no gráfico diário. Tem esses topos anteriores aqui, né, na região de 15.500. Está com uma cara de ombro, cabeça a ombro aqui. Esse gráfico ele está realmente inclinado para baixo. E faria um pivô de baixa, né, da perda da mínima da semana. Se ocorrer semana que vem, o DXY, ele está numa região de topo anterior, média de 21. Talvez a gente tenha uma elevação de preço no início da semana. O VIX, que é o índice do medo Volatility Index, ele tem um ombro cabeça a ombro, mas ele rompeu aqui a região de 27,43, enfraquecendo o padrão. E se levar essa LTB aqui de quebra, ele naturalmente vai ter barreira na máxima recente a 31,18, cujo rompimento levaria o preço lá para 37, 36, 38 dólares. Aí a EWZ aí na tela. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Tudo certinho. O EWZ tem um filhote de canal com alargamento. As retas elas são um pouquinho mais estreitas aqui em cima do que embaixo. Nós temos uma referência que é o 2808.
temos um gap a 27,69 fechado. E o grande negócio aqui do EWZ é que se ele perder as mínimas recentes em 27,12, ele tem um gap aberto aqui, né? E eu queria mandar 3 abraços. Primeiro para o Biz e para o André Moraes, eu estava assistindo a transmissão deles em conjunto agora há pouco, é uma aula, show de bola. Né? São 2 pessoas que eu respeito. Eu não respeito muita gente aí no mercado não, sendo bem sincero, e nem admiro muita gente não. Mas o Biz e o André são 2 pessoas que eu admiro. Eu falava muito de um pro outro. Talvez, não sei se estou sendo pretencioso, foi um dos fatores que os aproximou mais. Eu falava muito bem do Biz pro André, muito bem do André pro Biz. Não sei se estou sendo pretencioso, eu acho que ajudou nessa amizade que eles têm, que é forte hoje em dia. E eu estava vendo também a live do Vlad, o Fábio Figueiredo. Inclusive eu fiz uns comentários lá, ele me citou, ficou muito feliz. O Biz também citou várias vezes o desafio dos 95 mil pontos. Então o Fábio Figueiredo, o Vlad, o André e o Biz são pessoas que eu respeito e assino embaixo. Tanto que muita gente lá estava falando, algumas pessoas que foram pro canal, porque eu comentei, me falaram comigo lá, me deram atenção, fico muito feliz. O aluno é a nossa razão de ser, né? Então um grande abraço aí aos 3. Sempre que posso eu os acompanho. Aí pessoal, trazendo, então tem aqui a parte baixa do canal para ser testada. Eu havia já comentado anteriormente, né, que a gente tem uma ideia aqui de estrela da noite no S&P. No Dow Jones também. E no índice Nasdaq também. Né? Tem ideia de estrela da noite, um candle isolado de corpos em relação ao que vem antes e o que vem depois. Falei aqui das bolsas na Europa. Então eu vou... Antes de eu comentar aqui sobre... Eu só vou abrir aqui a tela. Eu acho que, como a gente está com a operação rolando, eu vou mostrar ali a minha posição. Enquanto eu vou bater um papo com vocês. Aí a minha equipe, pessoal, está preparando 2 páginas que vão ficar prontas, uma na semana que vem e outra no início da outra semana. Me prometeram uma para quarta-feira, que é a página da semana do trader. A gente vai fazer a última semana do trader do ano. Provavelmente, tá? Eu não estou dizendo que vai ser com certeza absoluta. Mas olhando o calendário aqui, a gente deve ter a semana do trader aulas dias 25, 27, 29 de outubro e ela finaliza no dia 1º de novembro, é isso? Eu acho que é isso. Começa aulas dias 25, 27, 29 e 31. E aí finaliza a semana do trader no dia 1º de novembro. Ok? E uma outra página vai ser da pré-lista da imersão também. Provavelmente a gente vai ter a aula preparatória no dia 11 de novembro e as aulas ao vivo da imersão dias 18 e 19. O que a gente deve ter de novidade? Não vai precisar esperar as aulas ao vivo para entrar no grupo. Fez a matrícula, já entra. E mais algumas surpresas que a gente vai trazer aí para vocês. Então, provavelmente, aula preparatória dia 11 para nivelamento, falar de toda a dinâmica. 18 e 19 fica comigo online ao vivo durante todo o pregão. Semana do trader, 25. 27, 29 e no dia 1º de novembro. Perfeito? Então é isso aí. Vamos aos estudos. Então eu vou entrar na minha página aqui. Deixa eu ver o token aqui. Para entrar na minha conta. Vamos ver. Vou abrir aqui a tela para mostrar a posição, né? Então o índice Nasdaq é isso, já está aberto, eu vou começar os estudos, eu já mostro.
Então, falando sobre o IFNC, respeitou a região de topo anterior e subiu, a gente havia comentado ontem, a tendência é que venha no 6.960. O IFNC, ele ainda está numa região de briga, né? Ele é o índice do setor financeiro. Houve um rompimento falso de 9.305, um arame que trouxe o preço na média de 21, só que ficou com uma longa sombra superior. O fechamento praticamente na mínima da sessão. E sentiu a força dos vendedores aqui numa LTB. Se perder a base, o piso recente, é o tal do triângulo descendente, né? Então teria uma pancada aqui, porque ele vai formando os topos. Se perde a base, entra uma pressão vendedora forte, mas se rompe a parte superior, também pode ser uma virada aí de chave, mas pela sombra que a gente teve e devolveu toda a alta, talvez não seja o caminho mais provável. A gente tem Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, desde aqui de cima, né? Desde aqui dos 35, a minha visão é que vai fechar o gap a 29,05. É o que eu penso já há muito tempo, né? Eu acho que vai fechar. Né? Hoje foi a grande chance do mercado de materializar uma sessão antagônica, diferente do exterior, para quando o exterior recuperar junto, aquelas altas fortes no intraday, rateou, fechou cravado no 29,65, mais uma sombra superior longa, tendo que o gap é alvo, daí a gente tem Bradesco. Ainda conseguiu, mas lembra que eu comentei, pessoal, se essa alta desses bancos reduzir aí para 0,5%, 0,30, 0,40, a venda ganhou a batalha no intraday, é isso, ó. Veio no 20 com 26, não passou, também, né, sentiu a média de 21, fechou em alta, mas muito distante da máxima. Essa que é a grande questão. E também rompeu essa LTB no intraday, mas não foi consistente, né? Foi algo de momento ali, não teve... A compra não teve punch, não teve grana mesmo, convicção para segurar o preço lá em cima, fechar acima da média do 20 com 26. E aí a gente tem YouTube, mesma leitura, né? Sessão de alta, forte e tal, sentiu a média LTB. Se perder essas mínimas, aí um alvo que parece já exagerado, eu acho que realmente vai ser tocado, 21 com 26. A seguir estudaremos Itaúsa, que é um ativo que está no meu radar. A gente identificou algo novo na Itaúsa, que é um ombro, cabeça, ombro. Onde é que está a neckline? O ponto mais baixo da figura, 8,76. Aí o aluno pode perguntar, poxa professor, mas se perder o 8,76 que é a neckline, não tem o 8,72 que jurou uma alta que bateu ali nos 10,50? Tem, mas aí a figura deve se sobrepor aos 8,72, pelo menos na minha leitura, na minha visão. E aí a gente tem Sambi, né, é o ativo que fechou melhor, mas rompeu falsamente o triângulo simétrico, sentiu aqui a máxima da semana, mas é o que fechou mais bonito, assim, digamos. Mas eu não acredito sinceramente que se os bancos continuarem em queda semana que vem, Sambi vai subir, né? Aí temos Ambev, né? Ambev, eu entendo que ela virá na parte baixa dessa cunha. Não, uma estrela cadente, apesar do movimento curto. B3SA3, que assim como Itaúsa, nós identificamos um oco, está aí marcado. No mínimo esse oco tem potencial para trazer o preço para a parte baixa do canal, que é o que eu entendo, eu interpreto como uma figura forte que acontecerá essa movimentação. Aí chegamos em Bova. Antes de eu fazer o Bova 11, eu vou fazer IVVB 11, Petro e Vale. Então, IVVB 11 é a share do S&P. Tem a questão do dólar também, eu expliquei isso. Eu entendo que ela veio num alvo que, se ela fechar um pregão abaixo dos 202,64, que é um eixo de topo duplo, ela fecha esse gap, ou talvez venha até no 192,34. Ou você pode trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior, que é 201,50, no próprio intraday.
Aí Petro 4. Petro 4, eu entendo que nós conseguimos compreender a movimentação. Uma parte sim com base na movimentação do petróleo, uma outra do próprio ativo. Então o que nós identificamos foi um ombro, cabeça, ombro invertido grande. Invertido não, o ombro, cabeça, ombro tradicional grande, como se fosse uma pessoa mesmo, um ombro, cabeça, ombro. E desde aqui de cima eu falei para vocês assim, olha, esse tipo de oco vale mais a simetria do que o alvo de fato. Porque não seria incorreto considerar a neckline a reta pescoço 21,89, mas acima de tudo tem um eixo. Aqui a mínima do dia 4/8 a 21,25. Então havia um alvo primário a 20,71, mas dificilmente seguraria aqui. Por quê? Porque esse gap é um provável gap de medida, né? Então 19,54 era um alvo mínimo assim para o movimento. Agora, nós temos um outro gap aqui embaixo. Estou destacando, o gap é um espaço sem negócios. Então ele acaba se tornando um alvo, né? Que é o 18,90. Hoje fechou na mínima, uma sessão pesada, a 19. A não ser que tenha um cenário muito positivo na abertura de segunda, senão já vai preencher o gap talvez na própria abertura, com um pequeno gap de baixa ou maior, enfim. E a perda deste fundo em 19,25 aciona um pivô de baixa. Agora, se o mercado começar a trabalhar acima de 19,25, pode ser aquela história do trap, do rompimento falso e tal, porque sim, há um fundo aqui a 19,15 que entendo eu que em um cenário positivo estaria na memória dos investidores que atuam neste ativo. Aí Vale. A Vale, ela tem 5 candles vermelhos em sequência. Porém, entretanto, todavia, 59,25 foi o fechamento, 57,85 não é uma queda tão grande, mas fica com uma cara, né, de que a venda tomou o controle e que vai haver um teste não somente do 57, mas como do 56. É a impressão que eu tenho que a base aqui da figura, eu entendo que 56 será testado nos próximos dias. Aí sim, falaremos aqui do BOVA11. BOVA11 teve uma sessão de queda na contramão do exterior. Ainda está no território delimitado pelo canal de baixa. Porém, rompimento falso dos 92, fechamento na mínima. Né, tem suportes aqui medianos em 90,07, 89,90 e 89,76. A perda do 89,76 projetaria 86,71 como objetivo. Uma leitura naturalmente parecida nós teremos no Ibovespa. Não houve sucesso. Lembra que eu comentei no informe cenário, para quem acompanha, que o fundo anterior a 95,630 é um ponto manjado que seria testado, e que aqui separar-se-ia homens de meninos, né? Além de um fundo anterior batido 1, 2, 3, 4 vezes entre os dias 21 e 25/9, foi um topo batido 1, 2, 3 e 4 vezes hoje. Então, sentiu a força da venda aqui. Lembra que eu comentei? Pancada, ficar de lado, pancada. Será que é ficar de lado e pancada também? Pode ser. Vamos saber na segunda-feira. A região de 93,260, 93,300 é um suporte importante. Se ela for perdida, a projeção ficaria por conta de 90.150 pontos. Ok? Falemos do dólar a seguir. O dólar, na minha visão, ele cumpriu o seu objetivo, ele deu uma compra boa aqui nessa formação de fundo, né? Desenhou um fundo arredondado. O grande barato foi um rompimento de baixo para cima do 2,254, a velha história do fundo anterior. Veio aqui numa região ótima de alvo e agora rompeu, né, em fechamento. Então, acho que o viés do dólar é para cima, né? Para quem está posicionado, dá para estudar o intraday. A gente sempre faz isso. Houve esse gráfico para mim aqui, ele está mais pronto. Esse mesmo. Houve uma barra aqui de ignição, ela foi duplicada.
Depois um rompimento falso, foi uma primeira oportunidade, um rompimento falso de 5623, segunda oportunidade, ainda deixou um arame. Então é natural o teste de 5669 da máxima recente. Aí veio na média uma nova oportunidade com stop abaixo do 5651,500 e agora nós temos um ponto importante, 5691,500, onde pode formar um topo duplo e voltar aqui para o 5610, ou se subir acima desse topo, ele pode ser utilizado como stop inteligente para quem está comprado. Eu vou ver alguns destaques aqui, eu vou fazer uns 2, 3 destaques, depois eu falo do mini índice. Foi a 5ª semana de queda, né, do Ibovespa. Destaques, eu vou falar de Mglu. Como eu vou falar de Mglu, vou falar de Via Varejo também. Magazine Luiza é um case, né? É um ativo muito popular entre os investidores pessoa física, e não é à toa, por tudo que aconteceu na trajetória do papel. Para quem não sabe, quando eu fiz aquela conhecida operação da Gerdau em 2016, eu coloquei 3 ações à mesa, digamos assim, BB Seguridade, Gerdau e Magazine Luiza, para alocar o dinheiro do imóvel e tal. Que eu vendi um apartamento na época, 400k e tal. Isso faz 4 anos e meio já. Agora em janeiro a gente vai completar 5 anos de operação. E uma das ações era a Magazine Luiza. Já pensou se tivesse sido Magazine Luiza? Só que Gerdau deu um baita lucro também, né? Preço médio nos 3 e pouco ali, era para ir 1 ano e meio no alvo, foi em poucos meses, depois ela desceu, a gente fez um segundo trade. Praticamente eu tripliquei o capital somando as 2 operações. E ela tem um triângulo. Seria um triângulo. O triângulo aqui, a gente pode considerar que ele foi rompido e houve um pullback. Eu faria mais algo nesse sentido aqui, ó. 4,13 de queda. Pode vir tranquilamente nessa parte baixa do triângulo, mas eu pensaria em comprar em torno de 80. Nesse patamar, na minha opinião, está muito esticado. Eu não gosto de comprar ativo esticado dessa forma. E aí a gente tem a Via Varejo. O grande sinal que nós tivemos que o ativo iria cair fortemente foi esse topo mais baixo que o anterior. A Via Varejo também é um ativo modinha, tal. E eu penso que o 15,11 é um alvo para curto prazo, mas para isso teria que perder o 16,65 primeiramente. Aí eu vou falar de Cosan e São Martinho, fazendo que a gente não aborda esses setores de açúcar e álcool. Cosan é uma ação que eu confesso que está no meu radar, a gente fez um belo trade nela, acho que na antepenúltima imersão. Ativo bom de operar. Fez um oco, reverteu. E ela vai buscando as bases, né? Então, por exemplo, aqui é uma região de fundo, em torno de 65. Eu interpreto que esse ativo cai mais, me interessa e precisa. Agora, se romper 71,68, ela faz um pequeno pivô. Eu entendo que ela ou forma um fundo duplo aqui, ou vem um pouco abaixo, dando uma oportunidade para quem pretende operar na ponta compradora mais descontada. E tem São Martinho. São Martinho tem uma boa liquidez também, por exemplo, hoje operou 14 milhões, um movimento truncado, depois ela subiu fortemente e ela cai na mesma proporção da sua alta. Tem uma volatilidade histórica muito baixa, 1,69. Volatilidade histórica muito baixa, assim, eu não gosto do ativo, o movimento é muito lento. Eu sou calmo, sou sereno, sou equilibrado e sou tranquilo. Mas para ter paciência para operação Martinho, aí já é demais, né? Como diz a música lá, aí já é demais. E por fim, eu vou trazer aqui o Home Broker na tela, né? Colocar aqui XP Turbo. Aí tem aqui o INV20. Caramba, professor, tá vendido em 350 contratos, você não estava em 500, qual que é o teu preço médio? 95,423, que é o ajuste da semana anterior.
Tem um lucro projetado de 60.690, projetado de 147.910K, total 208.600 reais. Pô, mas você comentou comigo tal que, né, estava vendido em 500. Na verdade, o que que acontece, né? Nós realizamos parcial nos 93.400. Perfeito? Então é por isso que está aparecendo isso aí. Então eu vou mostrar. Dia 2/10, 17 horas e 35, em V20, 93.400. 150 mini contratos, executou 150, fechada na íntegra, então eu fiz essa redução. Aí sei lá, se continuar caindo, a gente vai desfrutando da venda, como eu comentei semana passada, vai vivenciando. Se de repente der um repique, a gente avalia se vale a pena refazer a posição integral. Então eu usei uma técnica, não é que eu não faça day trade, eu fiz um day trade essa semana, até coloquei na matéria. Na matéria, no título do... Foi essa semana, né? Ou foi na outra, eu nem lembro. Que tá lá, quem disse que eu não faço day trade. E se eu conseguir vender mais alto do que os 93.400, vai ser técnica do pêndulo. Então a gente tenta aí no dia a dia, humildemente. Né? Isso aqui é skin in the game, né? Conta real, não é simulador, não é mentira. Ali tem a data, tem o horário, tudo de maneira fidedigna, para honrar a confiança de você que acompanha o nosso trabalho. Perfeito? E aí falando no mini índice, a gente tem a queda para a região, praticamente fez a mesma mínima, 4 sessões seguidas, né? 93.220, 93.140, 93.535, 93.120, né? E tem a 93.640, é uma região realmente de um imbróglio muito grande. Só que a compra vai tentar defender aqui, porque dificilmente se perder o 93.300, não tem um suporte antes dos 89 mil pontos, né? Eu não estou dizendo que vai para lá. E pessoal, aproveitem esse acompanhamento de operação, que eu faço essas operações abertas com mini índice 1 ou 2 vezes ao ano, tá? Esse ano eu fiz o desafio dos 90 mil pontos. Quando eu estava lá pelos 76 a gente acertou, só que foi muito além. Só que eu encerrei a operação pública nos 90, depois o grupo fechado continuou surfando a alta. E agora uma operação na venda, né? A gente divulgou publicamente, os alunos estão vendidos da imersão 10 praticamente desde a máxima. Só que isso é 1, 2 vezes ao ano. Teve ano que eu fiz uma vez, então aproveitem porque não é algo comum. Eu não costumo fazer as operações abertas, elas são restritas ao grupo fechado. Para fazer o grupo fechado tem que fazer a imersão, logo logo a gente vai ter pré-lista, vai ter uma imersão em novembro. Então o que aconteceu hoje? Subiu porque o mercado veio numa LTB, o movimento de pullback, e fez uma alta muito forte, só que deixou uma estrela cadente, perdeu os 95.590 e a cabeça do pivô, a 95.575. Aqui uma estrela cadente, começou a cair, aqui era um eixo do topo duplo, 94.365, lutou, cedeu, veio no 95.535 e depois na mínima da semana a 93.140, chegou a bater 93.120, chegou nos 93.300 e segunda-feira promete, o mercado de olho em Donald Trump. Então, saúde e paz a todos, se inscreva no nosso grupo do Telegram, tem o Instagram também na descrição dos vídeos, o nosso Facebook, o site onde você pode assinar o Informe Cenário, e seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Excelente final de semana, saúde e paz, valeu!